tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Amiga Espírita, estudando o livro Sinal Verde, de Chico Xavier. Vamos vendo aqui o pessoal entrando daqui a pouquinho, vou mandando aqui uns aviãozinhos, para de repente quem estiver online e quiser ouvir um pouquinho uma palavra. Vamos vendo por aqui como estamos. O pessoal já tá entrando já, eles estão mais rápidos que eu. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Eduardo, boa tarde também, bem-vindo. Bem-vindo, Vitor, Mames, Tauana, boa tarde. João Carlos, boa tarde a vocês todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocando aqui o número do capítulo. Hoje eu tô um pouquinho cansada, fiquei fazendo faxina agora, mudamos o dia da faxina essa semana. E aí, eu tô só o pó, mas vamos seguindo aqui. O nome do capítulo é Sugestões no Caminho. Vamos lá. O Vitor foi rápido hoje, não quer? Acho que ele já tá com o almoço no prato, viu? Ercílio Mães, boa tarde, seja bem-vindo também. Ó, o Vitor tava atento, tava de olho, tá ligeiro. Muito bom, gente. Vamos só dar uns minutinhos aqui. Mais 1 ou 2 minutinhos, mas eu acho que tá. Quem entra aqui sempre acaba entrando. João Carlos, só tiro dona da minha mãe, tá? Boa tarde, dona Dirce, né? Só Dirce, tá bom? Kerlin, seja bem-vinda, boa tarde. Ó, o Vitor não vai comer já, é isso aí. Vamos lá que hoje não tem 4 páginas, ainda bem, né? Imagina, todos os dias, né? A gente que tá aqui na live é gostoso você fazer uma live longa, mas pra quem vai assistir depois, haja paciência, né? Vamos aqui, então. Bom, hoje é o capítulo 34, Sugestões no Caminho. Vamos ver, então, o que André Luiz fala pra gente. Sugestões também nos comentários são sempre bem-vindos, fiquem à vontade. Maria da Conceição chegou também, seja bem-vinda. Estava faltando você. Então, fiquem à vontade aqui para ir comentando, tá? Hoje eu acho que dá para ir comentando ponto a ponto aqui. A gente vai falando e vai refletindo, ok? Aí o pessoal for entrando, a gente vai dando boa tarde. Então, André Luiz aqui, o primeiro, ele fala pra gente nos Sugestões no Caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Então, ele já começa com esse chacoalhão, né? Às vezes, André Luiz parece que tá do nosso lado, né? Aqui em casa. E falando, vai lamentar nada, tudo é aprendizado na vida, né? Não temos motivos para ficar lamentando tanto. Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Pedro também, seja bem-vindo, boa tarde. Então, né? Lamentar-se porque... aprender sempre, sim, e todo problema, toda pedra no caminho, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem ali para aprender, se a gente conseguir olhar com esses olhos. Então, cabe muito mais a nós, né, olhar com esses olhos, não com os olhos de lamentação, com papel de vítima, mas sim pensando que nós vamos sair disso mais fortes, vamos sair aprendendo uma lição. Rosemary, seja bem-vinda também, boa tarde. Então, né, lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim, vamos aprender. Aprendemos com os nossos erros, aprendemos também quando acertamos e também nós podemos contribuir quando nós erramos e alertamos os outros. Nós conseguimos sugerir que as pessoas sigam um determinado caminho, dar um bom conselho. Então, tudo é um aprendizado. Às vezes não pra gente, porque a gente já tropeçou, mas às vezes a gente acaba alertando o outro. Serve, então, para alguma coisa, nem que seja para você propagar esse aprendizado, né, depois. E aí, vamos pro próximo aqui. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz,
mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Então não importam só as obras, né? A gente fala muito aqui, o que importa é o que você faz, são as suas obras, são o seu trabalho, sua intenção de fazer o bem. Mas ele lembra a gente aqui o conforme esteja fazendo, então o como você fez. Porque não adianta você estender a mão para o outro e aí quando esse outro dá as costas, você vai lá e fala dele pro fulano. Começa a falar mal, né? Mas eu tô ajudando, né? A ação tá aí, a obra tá aí, eu tô ajudando. Babi, Augusto, sejam bem-vindos, boa tarde. Ou também, né, uma outra situação dessa, a pessoa vai, mas ajuda naquela má vontade, ou tacando na cara, né? Mas eu eu humilhei todo mundo, né? Eu me coloquei na posição que eu sou melhor que todo mundo, mas eu fiz. Não é só o que faz, é como você fez isso, né? Augusto aqui, todos nós, né, Augusto? Firmes. Olha, são tantas lives aí para assistir que a gente fica até feliz de tanto trabalho que tem. Muito bom. João falando que às vezes André Luiz assusta a gente. Eu tô que nem você, João. Eu tô que nem você. Cada dia que eu vejo, falo, nossa, ele falou isso. Rosana, seja bem-vinda também. Pega a cadeira aí. E aí não adianta só, né, falar que fez. Mas eu fiz, eu ajudei, eu trabalhei. Mas você fez direito? Você não humilhou ninguém no meio do caminho? Você não ficou se colocando numa posição melhor? Né? Você fez com a sua boa vontade, né? Então vamos tomar cuidado, né? Não importa só o que faz, não. Maria da Conceição aqui falando. Mas calma, não precisa ficar ansiosa, não, ó. Fica gravada também, qualquer coisa. Se perder um pouquinho, você pega o comecinho, não tem problema. A gente sempre deixa gravado aqui, tá bom? Aí continua, ó. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. E a gente às vezes fica mesmo, né? A gente cai nesse erro. Acho que todo mundo tem que procurar o seu direito. Tem situações que a gente realmente precisa usar a justiça dos homens, né? A gente precisa recorrer, mas nada como o tempo e a maturidade para fazer a gente aprender. Então a gente não pode também ficar achando que tudo você processa. Eu vou processar, eu vou buscar meu direito, eu vou fazer e acontecer. E calma também, às vezes não é necessário, às vezes o caminho é de outra maneira, né? E o tempo é o juiz de todos, né? O tempo nos ensina muito. E às vezes uma situação que a gente não entende hoje, uma determinada pessoa, uma determinada situação ali que você fala, nossa, mas não é possível, né? Deus permite que isso aconteça? Sim, muitas vezes é permitido, sim, porque tudo é um aprendizado. Então a gente pode confiar. E isso é sinal de confiança, né? Isso é sinal de confiança, você saber que o tempo vai chegar. A Patrícia falando que é gostoso assistir ao vivo. Eu gosto também quando a pessoa entra ao vivo. Rosane, bem-vinda, boa tarde. O Eduardo lembrando aqui, exatamente, Eduardo, é nesse caminho mesmo. É necessário entender se o que queremos é justiça ou vingança. E eu estou lendo sobre o véu de Ísis, acho que é Debaixo do Véu de Ísis que chama, eu tava falando errado o nome do livro, que é sobre a história do Chico Xavier, das mães, né, que perdem os filhos. Ontem a gente assistiu também o filme do Chico Xavier, que eu não tinha assistido esse filme, olha que vergonha. E é isso, né, muitas vezes acontecem essas barbaridades, esses crimes, e as pessoas ficam atrás de vingança, ficam querendo arrumar uma justificativa, né? E muitas vezes esse não é o caminho, porque há outros meios e a gente também tem que trabalhar isso dentro da gente, né? Não adianta só querer se vingar. Muitas vezes sim, você tem que usar
os meios, os processos e tudo que tem aqui criado pela lei dos homens, para que a gente tenha esse direito, mas tem que tomar muito cuidado como o nosso coração está em relação a isso, né? Então, se o nosso coração tá ruim, se tá nessa questão da vingança, se a raiva, a revolta tá tomando conta de você, talvez seja o caminho errado. Então, respira, deixa o tempo, né? O tempo vai ser o juiz. O João falando ao vivo é mais legal que dá pra palpitar. É isso aí, pode ir palpitando aí, não tem problema não. Aí o próximo aqui, vamos pro próximo. Recorde. Tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. Quando a gente lembra do que nós recebemos de Deus, se a gente parar para pensar, o que a gente não recebeu de Deus, né? Nada. Mas o que a gente recebeu, não recebeu de Deus aqui nessa encarnação? Aí a gente tem que ver quais são os valores, o que é importante. Então, o que a gente recebeu? A gente recebeu a possibilidade de ter uma família, de estudar, de trabalhar, de ganhar o dinheiro, de adquirir coisas, né? E a gente se apega nessas coisas, se apega nessas certezas que de uma hora para outra ela vai embora. Deus também deu saúde pra gente, deu um corpo, esse corpo aqui, né, que a gente fala, que a gente se expressa, que vocês digitam. A gente tem saúde nesse corpo pra gente estar aqui, conseguindo fazer o que eu estou fazendo, o que vocês estão também fazendo. Mas a gente se apega nisso e acha que nada vai acontecer. Só que sim, pode acontecer um dia de termos a nossa saúde um pouco comprometida, de não termos mais os bens que nós tínhamos, de perder o emprego, de ter que dar um até logo para os familiares, para as pessoas que são próximas e a gente gosta. Então isso faz parte e tudo isso é a caminhada, né? São essas sugestões no caminho, que o André Luiz está falando aqui, é o nosso caminhar. Nosso caminhar, ele é de chegadas e partidas, de encontros e despedidas o tempo todo. E até com nós mesmos, porque nós mesmos nos transformamos a cada momento, a cada experiência, a cada dificuldade que nós passamos, nós vamos nos descobrindo ali diferentes, né? E aí a gente vai entendendo, e quanto mais a gente compreende, mais a gente tem a certeza de que não importa o que aconteça, Deus está nos amparando, que tudo vai acontecer no momento dele, no tempo certo, né? Contanto que a gente também esteja trabalhando, a gente vai perceber o quanto que nós estamos sendo ajudados. Então não se pode esquecer nunca disso, né? Aloísio, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Francine, boa tarde também, bem-vinda. Tauana aqui falando, vamos ver, tudo o que Deus faz é o certo, o necessário, embora a gente não compreenda, isso mesmo, porque ele é como aquele pai, né, que quer o bem do filho, mas ele não vai ali dar um emprego, dar o carro, dar a casa, porque o que um filho vai aprender se você der tudo de mão beijada? Ele vai aprender a dar valor às coisas? Vai aprender vai descobrir que tem que batalhar, tem que correr atrás, a gente tem que ter nosso planejamento, nossos objetivos, né, a nossa vida, nossas responsabilidades principalmente. Se o pai vai e dá tudo para o filho de mão beijada, ele não vai aprender as coisas. Então Deus é assim com a gente, e às vezes se tem uma situação que a gente precisa trabalhar e a gente está pronto também para trabalhar, isso com certeza ela vai vir. E outra, a gente sempre pensa, que eu tenha saúde, mas às vezes a gente precisa passar em alguma coisa para aprender, exatamente para evoluir, para que a gente não tenha saúde no momento e consiga daqui um tempo superar, ficar bem e ver e falar, olha, como que essa doença, como que essa situação me trouxe esse aprendizado. Olha só, se nada tivesse acontecido, eu não teria aprendido. E a gente não enxerga assim, né? Mas na verdade é isso. A Luísa aqui falando, a vida é a arte do encontro.
embora haja tantos desencontros pela vida. Exatamente. São encontros e desencontros, né? O tempo todo. Tudo é uma passagem aqui, né? Pedro falando aqui, nada acontece por acaso. Não acontece, a gente escolhe também, né? Muitas escolhas, muitas ações que a gente tem aqui, reações que nós temos aqui, nós somos responsáveis, né? Gabi, boa tarde, seja bem-vinda. Vou continuar aqui. A humildade é um anjo mudo. A humildade é um anjo mudo. O humilde, ele não fica ali falando o quanto que ele é humilde, né? Sempre lembro a Babi falando, né? Tem orgulho de ser humilde, né? Essa brincadeirinha que se faz, mas a ser humilde não é você ficar falando que você faz. Nossa, como eu sou humilde, como eu sou bondoso, como eu sou caridoso. Olha só que bem que eu tô fazendo, né? O humilde, ele sabe o seu lugar. Ele aprende. E a gente não, a gente quer colocar nas redes sociais, a gente quer compartilhar, quer postar. E legal, ótimo você fazer isso, você conseguir divulgar, mas toma muito cuidado a postura que você tá tomando em relação a isso, né? Se formos colocar algo, colocamos em nome de um grupo, em nome de uma série de pessoas ali, todo um trabalho envolvido, porque geralmente trabalhos e projetos, eles não são sozinhos, não é dono, não é um só que é dono, não é uma pessoa ali, pode ser até o idealizador, mas aí tem todo o trabalho, né, nos bastidores. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente posiciona isso, né? Elizabeth, seja bem-vinda, boa tarde. Pedro falando que a humildade não se ostenta, não. E aí tem uma linha tênue, né, entre você exercer a caridade, às vezes você precisa angariar fundos, você precisa realmente que as pessoas contribuam, que as pessoas saibam do trabalho. E aí, ao mesmo tempo, você não pode também ficar falando, olha como eu sou bom, eu tô ajudando. Não, é muito melhor você se colocar em nome de um grupo, de uma maneira um pouco mais geral, sem querer ali ficar aparecendo ali no topo da situação. E do mesmo jeito você consegue, isso também é humildade, né? Você não tá colocando ali você não tá colocando você só em destaque, né? Aprendizes espíritas, sejam bem-vindos, boa tarde. Eduardo falando que a sua mão esquerda direita não saiba o que faz a esquerda. E é sempre um problema, né, para quem faz esse tipo de trabalho, porque a gente não pode falar tanto, mas precisa sim dar ajuda. Então é uma vigilância constante. Será que eu tô passando do ponto? Será que eu não tô falando demais, né? Será que eu não tô expondo muito, assim, tipo, como eu sou bondoso, sou caridoso. Claro que isso aí, dependendo de como a pessoa quer enxergar, ela vai enxergar mesmo, que, você que como ele tá querendo mostrar aqui nas redes sociais, e mesmo quando você só tá, de repente, compartilhando para que as pessoas vejam. E isso vai sempre haver, mas o que importa nesse caso é a sua intenção. O que importa é o que você está sentindo no seu coração. O que os outros falam, vão falar o tempo todo, então tanto faz. Tanto menos você necessite, mais terá. Tanto menos você necessite, mais terá. A gente descobre, né? O Vitor falou isso também na live de sábado deles, que o Aloysio tinha comentado também de uma pessoa que na pandemia não tinha usado boa parte do guarda-roupa, porque não precisou usar todas aquelas roupas e o que tinha. E aí percebeu que poderia sim viver com muito menos. Que nós não precisamos de tudo que nós temos. De repente nós temos para algumas situações, mas o quanto que é supérfluo, né? E aí, quanto você precisa, porque ele fala mais terá, o que eu entendi foi da seguinte maneira: você vai ter esses recursos, essas coisas que seja, mas aí você vai entender que isso vai ser para você compartilhar, para você fazer alguma ação, para você ajudar o outro,
para de repente você não guardar só para você, porque não é você que necessita. Você começa a perceber que o que a gente necessita é muito pouco, mas a gente também precisa de recursos para fazer para os outros. E aí esse mais terá são esses recursos que eles chegam. É verdade, Aloysio, sim. A palestra da Ana Teresa Camasmina, é verdade. Eu assisti também, é que eu tinha me esquecido, mas tá certo. Tá certíssimo. E aí, né, vem esses recursos. E como o Chico, né, o Pedro aqui já comentou do Chico, o Chico recebia também essas doações, ia passando, né? E aparecia as coisas, né? As coisas vinham doações onde se menos imaginava, né? Ajuda que será ajudado, ajuda que o céu te ajudará, né? E a gente vai então vendo a importância que a gente dá para essas coisas e como que tem muito mais gente mais necessitada que nós e como que a gente pode contribuir também. Não adianta a gente querer viver com pouco, né? O minimalismo, viver com poucas coisas, mas também não fazer nada pelo próximo. Eu consigo viver com pouco, eu consigo economizar a água do planeta, eu consigo gastar menos, né? Viver com menos coisas, reciclar, ótimo, é uma ótima ação, mas o que você está fazendo para o próximo? Porque essas coisas sozinhas, isoladas, também são, por um certo ponto, egoístas, porque você está fazendo pelo planeta, mas você não está podendo contribuir para o todo, para a sociedade. Então a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre tem a capacidade de fazer mais, né? Não vamos nos conformar com apenas o nosso, né? O nosso dever com o próximo é muito maior do que a gente imagina. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo também. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Martiele, boa tarde, bem-vinda. Então vamos aqui, amanhã será sem dúvida um belo dia, né? Amanhã será um novo dia, tanto que a gente fala isso. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Então não vamos postergar o que a gente pode fazer hoje. Não vá perder essas oportunidades que aparecem na nossa porta diariamente. Tanto de vir aqui, falar, comentar, divulgar, fazer uma ação ali na sua comunidade, quem estiver precisando. E aí a gente vai percebendo que para uma boa ação e para uma caridade a gente não tem que pensar muito, a gente tem que fazer. O importante é a gente fazer. E o fazer é quando aparece essa oportunidade. Então, se hoje aparecer essa oportunidade, vá lá, não perca tempo. Próxima, não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. Betânia, boa tarde, seja bem-vinda. Então, né, tá falando aqui, vamos lá de novo. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres. Então, quando a pessoa tem uma proposta, igual a gente estava falando ontem no vídeo, né? Tem um projeto, tem um trabalho ali que está sendo feito, você está contribuindo, você às vezes deu a ideia e está ali, e por algum motivo você desanima e sai desse projeto, você vê ali que não faz sentido, ou você está num momento ali que você acaba se afastando. Só que por que a gente está se afastando? Qual o nosso propósito mantido? Então a gente tem que pensar direitinho, né? Então ele fala que abandona os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. Então muitas vezes a gente está num projeto, a gente está no trabalho e a gente chega num nível que vai lá fundo na gente, que pega uma situação que a gente não está pronto ainda para lidar com isso, né? O Aloysio, esses dias nas lives também estava falando, vou até aproveitar que ele escreveu a palavra aqui,
ele tava falando muito assim, porque eu tô precisando de paciência e de tolerância. E nas minhas lives só estão aparecendo esses temas, né? Alguns, eu acho que a maioria foi sem querer, né, Luísa, pelo que a gente tava falando. Então, tá aparecendo essa oportunidade de mexer fundo num tema que para ele ali é difícil, para mim também, aqui para mim não apareceu, mas tô falando dele. E para ele é difícil. E aí ele tá encarando, ele tá fazendo, porque ele poderia muito bem estar falando, olha, não, eu não tô pronto, eu não quero falar sobre isso, não. Vamos falar de uma coisa assim que eu me sinta mais confortável, porque também é uma coragem você assumir e falar de um tema e ter que pesquisar, ter que estudar, e um tema que ainda você não domina, né? E é também uma questão de você fazer isso numa posição de estudar, de pesquisar, de ler mais. E aí você vai buscando mais esse conhecimento. Então, o Aloysio está mergulhando fundo nessa questão, né? A gente aqui mergulha fundo, falando em diversos temas ali que mexem de repente com a gente, no sentido que às vezes a gente sabe que isso pode acabar afetando sim, ou às vezes a gente descobre nesse meio do caminho que isso afeta. Então, aí você abandona toda essa proposta porque mexeu ali tão fundo e você não sabe lidar. E aí, o que a gente faz? Qual que é o primeiro ponto que a gente faz? Fugir da gente mesmo, porque a gente é mestre em fazer isso. Todo mundo aqui, todo mundo, inclusive eu, nós somos mestres em pegar, em assistir uma série, maratonar uma série, simplesmente para não esquecer dos problemas, ficar conversando, vendo notícias, ou aqueles vídeos de internet, né? Até esses vídeos no Facebook que mostra às vezes alguma coisa artesanal, alguma coisa assim, só para você ficar olhando. Parece que a pessoa fica vendo ali 10 minutos a mesma coisa quase, né? Pra mim às vezes aparecem essas coisas, eu dou uma pulada, de vez em quando eu olho assim, que tem umas coisas bonitinhas, mas passa rápido, porque são coisas que a gente foge desse mergulho. E aí a gente vai olhar para fora também, olhar os problemas da sociedade, os problemas políticos, os problemas que a gente não tem controle nenhum. E tudo isso é fuga, os nossos vícios, o cigarro, a bebida, a comida. E a gente foge. Por quê? Porque a gente não quer mergulhar fundo, né? Então, assim, como quem se embriaga para debalde esquecer. Então você até esquece, você até encontra mesmo esse alívio momentâneo, muito rápido, né? Por isso que as pessoas vão nesse caminho dos vícios, por causa disso, porque não conseguem ainda, não estão prontas ainda para enfrentar, para se enfrentar. Isso requer muita coragem. E isso, olhando de fora, parece até que a pessoa tá feliz e às vezes está numa onda mesmo de felicidade, ali envolvida com o tema, com o assunto, numa onda de revolta, de repente. Mas, será que tá no caminho certo? Né? A André Luiz falou que não. A sugestão é para você não se iludir com isso. Não se iluda que você parece feliz, que você tá assistindo uma coisa, que você tá fugindo de tal situação, que você tá fazendo alguma coisa para esquecer esse mergulho fundo que cada um de nós eventualmente vai dar uma hora na vida. E se não for nessa encarnação, vai ser numa próxima. Você vai voltar para dar esse mergulho fundo de novo e vai pedir para voltar, para a gente passar por isso de novo. A Elizabeth falando, hoje em minha live, acabei nem falando que eu estudei, fiquei ansiosa, primeira live sozinha, sem convidados, é mais difícil. Elizabeth, eu pensei que era 9h30 da noite a sua live, foi 9h30 da manhã, né? O Aloysio falou ontem na live e eu entendi 9h30 da noite, eu peço até desculpa. Quando o Aloysio mandou a mensagem, eu já tinha acabado, eu vi bem depois, tá? Aí depois eu entraria com certeza.
também, porque a gente tem que ter força mesmo nesse começo, né? As lives sozinhas, elas são solitárias quando não tem comentário, quando tem assim de vocês, elas ficam muito gostosas, né? E como eu sempre fiz as minhas aqui sozinhas, a gente vai acostumando, mas aí é todo dia, já faz um tempão, eu tô fazendo desde o final de outubro, então você vai acabar acostumando, né? Uma hora pega, tudo é prática. Tudo é prática nessa vida. Priscila Cefac Oração, seja bem-vinda. Quase finalizando aqui. E vai chover. Vamos lá. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Olha que bonito, né? O tempo ele é precioso, ele é ouro. E o serviço é o quê? É a luz que ilumina tudo. Você trabalhar na direção do bem é você iluminar. Você iluminar tudo à sua volta, você ilumina você mesmo, a sua luz interna, a sua casa, o seu quarteirão, como se fosse o evangelho, né? Então esse trabalho que a gente tem aqui, qualquer trabalho, a gente ilumina onde quer que for, a gente está trazendo as palavras de Cristo aqui, a gente está trazendo toda a doutrina espírita que foi baseada nisso. Então, tem como a gente não trazer luz? De jeito nenhum, faz muito bem pra gente. Juliana, seja bem-vinda. A Betânia falando que também tem dificuldade em live sozinha. É, Betânia, mas a gente acostuma também, é prática. Vai dar um pouco de nervoso mesmo, né? Mas é prática. Vocês são mais, sei lá, eu acho que eu sou mais kamikaze nesse sentido, porque eu já comecei sozinha, sem conhecer ninguém, achei que ninguém entrava, a Luísa entrou. Minha primeira live, e minha mãe também, né, que minha mãe sempre tá aí, né, mas o Aloysio entrou, e a partir daí pra frente, só foi entrando mais gente, que foram conhecendo o trabalho, né, e vocês começaram às vezes com 2 pessoas, ou chamando convidados, né, isso aí dá uma animada, mas também não é muito diferente você fazer sozinho. Mas chama aí, quando forem abrir sozinho, chama aí que a gente entra e comenta. Não tem problema, tá? A gente faz companhia. Eu não fico nervosa não, Aloysio. Eu não fico não. Com o tempo dá tudo certo. João Carlos, não, que 2010 nada. Final de 2010 não tava nem no básico da solidariedade lá do curso. Eu tava bem longe do estudo. Bem longe. Estudando no tempo certo, né? Tudo no seu tempo certo. A gente tem que ter calma. Babi, eu fiquei bem séria na minha primeira live. Flavinha até participou, deu força. Ela também tá começando, né, Babi? Você começou acho que uma semana depois de mim, né? A live você deve ter feito também uma semana depois que eu comecei. Era nós duas ali tentando, uma dar força pra outra, como sempre, né? E a gente vai fazendo, mas é outra coisa, né? A gente fazendo com mais frequência melhora. Ó, o Pedro falando, tem uma página por espiritismo. Eu acho que eu sigo, você me segue nessa página, né? Você me segue sim, porque eu lembro. Mas sou tímido demais para fazer uma live. E calma, no seu tempo, no seu tempo. Martiele também começou agora, tá indo aos poucos, tudo é no seu tempo. Vai criando coragem aí. Sabe o que você pode fazer, Pedro? Se você quiser, né? A gente marca com você uma live no Encontro Espírita. Que a gente tem o perfil. A agenda tá para maio. A gente tá fazendo o livro Coragem. Então, você pode pegar de repente em maio, me dá uma chamada, me chama depois no direct, que a gente combina um dia, eu te passo certinho quais dias que tem, e aí fica agendado para maio. Ó, como a gente tá final de fevereiro, até maio você já vai criando Coragem, né? E aproveita e lê o livro Coragem também. Priscila, perseverar, Mami, estamos junto. Elizabeth, graças a Deus tinha pessoas. A Betânia também tá chamando ele. Aí, ó, por falta de convite, vai vir um monte agora. Muito bom, né, gente? Tudo aos poucos, Martiele, com calma, paciência e tolerância. É isso aí. Tudo planejadinho, né, Martiele? A Betânia já foi pro encontro, Babi. Betânia foi uma das primeiras do nosso encontro. Tem que voltar mesmo. Vamos voltar, Betânia. Vamos fazer o livro Coragem agora, que você fez o comecinho Respostas da Vida. Quem já fez também o Respostas da Vida e quiser voltar pro Coragem, também tá super convidado.
para live. Eu já chamei o Augusto, por exemplo, que o Augusto me chama para casa do caminho lá dele, aí eu chamo ele também. Falei, vamos lá também, né? Um chama o outro. Vamos lá, vou continuando aqui, senão termino hoje. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Qual é o mal, né? Às vezes a gente tem medo. Ai, como a gente tem medo, né? Temos medo. Nossa, eu sou assim, bateu a porta aqui, bateu uma janela, eu já fico, ai, que medo, né? Meu filho é igual. E a gente, né, tem medo de muita coisa. Mas a gente não tem que ter medo de nada que tá fora, não, porque o que tá fora tá aí, né? A gente temos espíritos sofredores, temos esses irmãos que ainda estão perdidos, infelizmente aí estão em busca do conhecimento, estão ainda na ignorância, mas o pior mal que a gente tem é aquele que está dentro da gente mesmo, porque às vezes é ele que faz baixar a nossa vibração, faz a gente absorver uma energia ruim, absorver e se conectar com quem não deve, né? Ser vigilante, entrar num ciclo ali de tristeza, de desânimo que não é nosso. Então são esses pequenos males que tem dentro de nós ainda, que a gente tem que aprender, sim, a conhecer para depois combater. E só conhecendo a gente combate, só conhecendo nós mesmos a gente se mantém vigilante. E só com muita oração a gente consegue tudo isso. Deixa eu ver aqui o pessoal. A Betânia fez a lição 6, é comecinho mesmo, tá vendo? O Pedro me chama depois. Pedro, a gente se conversa, tá? Se tiver comigo lá no Telegram, eu não lembro se você tá no grupo do Telegram, eu te chamo por lá também. Também vamos vendo aqui. Forte essa do mal a temer, né, João? Nossa, muito. Temos muito que comentar. A Elizabeth falando que ela sonhou ajudando espíritos que pareciam mendigos. Estava trabalhando, Elizabeth. É assim. A gente tem que pedir oportunidade para trabalhar mesmo em sonho. Né? O que puder fazer para ajudar, a gente pode fazer. O penúltimo agora. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. Então, né, quando a gente está aqui numa proposta de trabalho, mas eu acho que eu já fiz muita coisa, vou dar uma pausa, vou entrar de férias, descanse, fique à vontade, pega ali, né, cuidado com a quantidade de sim que a gente fala, né, mas não fique perdendo tempo em relação a isso, não pare, não fique parando, você pode ali dar uma reduzida, mas não pare de vez, né, nem para falar, nossa, quanto que eu fiz, olha só como eu tô bem, né, e nem mesmo para falar, nossa, quanto obstáculo que eu superei, poxa vida, hein, né, a pessoa às vezes fica olhando para trás e remoendo tudo, e as pedras aqui, quantas pedras no caminho, a Luísa falando, né, não vamos olhar não, pode olhar não, gente, daqui pra frente, sabe? A visão é aqui, ó. Olhar para trás e nem pro alto, nem para baixo, para reto, para nossa evolução, avante. A Elizabeth tá cansada, olha só, cansou. Aí não dá, né? Aí não dá, tem que dormir depois para descansar do sonho, olha só, né? E a última agora. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, olha só, o André Luiz tá louco, né? Eu nem li direito, não. Siga adiante, trabalhando, porque muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, para que ficar nessa mesmice? Para que a gente, né, não sofrer? Por que a gente precisa, às vezes, de uns fracassos aí no caminho? Por quê? Porque todos nós ainda somos, sim, perfeitos e temos muito que aprender, dia após dia. E aí, essas pedras no caminho que o João falou aí com a Aloísio, esses tropeços que a gente dá, tudo o que acontece com a gente, que a gente, no momento, a gente lamenta, a gente acha ruim, e às vezes acha que só acontece com a gente, vem sim, mas vem pra gente se mexer, vem pra gente sair do comodismo, né? Sair da zona de conforto, como a Tauana tá falando aqui,
né? Roberto, seja bem-vindo. Tô terminando já, tá bom? Se quiser assistir depois, Pedro falando, nossa, me identifiquei muito com essa última, seguindo em frente com as pedras no caminho, é isso aí. E a gente vai chutando as pedras, desvia, né? Dá jeito não, bota um tênis mais forte aí, não precisa estar de chinelo nem descalço, né? Já vai com tênis mesmo, vai pisando em cima das pedras e vamos indo. Vamos indo, não pode não, porque a gente não pode deixar cair, não pode deixar, né, se entregar a esse fracasso. Cá, minha amiga querida, seja bem-vinda. Há muito tempo que você não tava por aqui, hein? Pegando bem o finzinho hoje. E aí, né? Por que que a gente precisa muitas vezes passar por essas situações? Por quê? Porque se a gente continuar na mesma, nada vai mudar. E aí a gente continua tudo igual, da mesma maneira. E a vida vem com esses fracassos mesmo pra gente aprender, né? Todo esse caminho que André Luiz nos fala e essas sugestões, sem lamentações, cuidado como que a gente reage, como que a gente leva isso dentro do nosso coração, dependendo de como a gente está passando essas dificuldades, como que o nosso coração está cheio, se está cheio de tristeza, de revolta ou não, se ele está resignado, entendendo que tem que seguir em frente, entender o valor das coisas e que tudo veio no tempo certo, mas o tempo de trabalhar é agora, entender que a gente não pode fugir desses nossos deveres, que a gente tem que sim trabalhar e iluminar sempre e nunca ficar olhando, né? Tudo que deu certo, todos os obrigados e também todos os erros que vieram e a gente acabar se afundando, né? A Cá falando aqui, vamos ver, peraí que eu vou subir um pouquinho. A Luísa almoça, a Babi janta com a Luísa, nada, com a Luísa ela tá dormindo já, né? A Babi não janta, ela janta bem mais cedo, eu acho, que ela faz a live às 7, né, Babi? A Cá falando aqui, não é fácil, né? Eu tô de férias, né, Cá? Então eu tô de boa até semana que vem. A semana que vem eu tô daquele jeito aqui, mas é necessário. Mas ainda bem que você tá por aqui, fico feliz mesmo. Muito, muito. A Luísa, com você eu faço a ceia. A Babi e o João dorme tudo com a Luísa, né? 10, 10 e meia. faz a naninha. Eu fiz ontem com a Luísa quase a reza pra dormir já, minha prece de boa noite foi praticamente quando a Luísa terminou a dele, que eu já tava na minha cama. Tô tarde, gente, não dá não, esse negócio de acordar cedo pra mandar filho pra escola, dando muito certo não. A net tá ruim, espero que seja a sua mesmo, viu, Elizabeth, que aqui tá dando uns trovões. Mas vamos já finalizando, né, gente? Mas é isso, né? Sugestões no caminho, o caminho nunca vai ser fácil, estamos aqui, dia após dia, seguindo em frente sempre. Avante, sempre entendendo que tudo é um aprendizado pra gente, né? E tem muita ligação com a live de ontem, né? O João viu hoje a live de ontem, mas ela tem muito a ver, porque a gente tem sim que seguir em frente e seguir caminhando aqui sempre. E não temos o que temer, temos que trabalhar, temos que fazer o nosso melhor. Certo? Certo é da Babi, não posso falar. Meu organismo é diurno, a Babi falando, à noite não consigo fazer muita coisa, principalmente na hora da live do Aloísio. Né? Não é fácil. O meu não é diurno não, mas eu tenho que acordar cedo. Aí a gente, né, tem que ficar bem com sono, mas o café resolve. Vamos agradecendo aqui pessoal que tá ainda, que entrou antes, e também os que forem entrar depois também. Comentem por aqui, deem um olá. Aloísio, Betânia, Martiele, João, Babi, Elizabeth, Patrícia, Carol, Mames, Rosemary, Pedro, Rosane, Tauana, Maria da Conceição e a Cá. Ok? Certo, né? O certo não posso falar. Não é minha marca registrada, não dá. Mas, gente, muito obrigada, viu, por companhia de todos vocês. Gratidão. Tenham uma excelente tarde. E nos vemos amanhã, então. Beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau.